seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico, e essa é a reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. O Evangelho de hoje é a multiplicação dos pães, onde Jesus vai alimentar aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O Evangelho de hoje é a abertura do discurso sobre o pão vivo que desceu do céu, sobre a Eucaristia. Só que no Evangelho de hoje, os sinais que são temporais, ou seja, os sinais que são visíveis, que são material, né? No milagre que Jesus realiza hoje, já são ensinamentos para a igreja referente à Eucaristia, o zelo que deve ter-se com o Santíssimo Sacramento. Do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver aí Jesus que sobe ao monte, de maneira para se recolher com os seus apóstolos. E ali, levantando os olhos, versículo 5, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Então, aqui já é um sinal. Jesus vê hoje, agora, nesse dia 29, Jesus vê que uma grande multidão está faminta de Deus, está faminta por um alimento que não perece, que não passa. Porém, por não distinguir o que é mais importante, as pessoas se prendem ao material, àquilo que é temporal, às coisas visíveis. E Jesus vai chamar a atenção neste milagre para isso. Porque a humanidade é materialista. Jesus vê a multidão com fome e Jesus diz: vamos comprar pão para alimentá-los. Jesus já está aqui dando um sinal para a igreja, para os apóstolos, para aqueles que ficaram responsáveis pelo rebanho, pelo pastoreio da igreja, de que eles precisam alimentar o povo. Não é somente Jesus, mas os apóstolos. Então Jesus, levantando os olhos, viu. Aí Jesus vai e pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Então Filipe vai e mostra a precariedade, Filipe mostra a incapacidade dos apóstolos de fazerem isso sozinho. Filipe disse isso, ou melhor, Filipe vai e diz: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Só que Jesus já havia dito isso para pôr Filipe à prova. Então, um dos discípulos, André, o irmão de São Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Então, André, mesmo sem perceber, já mostra aquilo que faz parte do rito eucarístico. A comunidade oferece ao sacerdote aquilo que tem para o sacrifício eucarístico. Veja que aqui eu não estou falando de milagre da partilha. Isso é coisa da teologia da libertação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a comunidade oferece ao sacerdote. Se você lê as orações eucarísticas, você vai ver que a comunidade oferece ao sacerdote, e o sacerdote, fazendo as vezes de Cristo, toma o pão e o vinho e ali na epiclese, pedindo que venha o Espírito Santo, realiza o milagre da transubstanciação. Eu não estou negando isso. Eu estou dizendo que a comunidade participa, cada um dentro daquilo que lhe é próprio e lhe é colocado pelo próprio Senhor.
Então, no versículo 8, né? No versículo 11, depois aqui, Jesus toma o pão, né? Jesus Cristo toma o pão, deu graças e o distribuiu, né, aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então veja, Jesus aqui mostra a fórmula de celebrar o sacramento. Tomar o pão, dar graças, como ele fez na última ceia. É bem semelhante. E assim nós podemos ver que os sinais físicos, os sinais temporais já mostra aos apóstolos e também à multidão aquilo que viria a ser um alimento. O que viria era o alimento ainda mais superior, era a Eucaristia. E os apóstolos, no versículo 13, recolhem os pedaços e encheram 12 cestos. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Então, que maravilha! Os apóstolos, ou seja, 12 cestos, para mostrar que todos os apóstolos, todas as igrejas devem fazer o mesmo com a Santíssima Eucaristia. Recolher todos os fragmentos, todas as partículas que sobraram, né, na Eucaristia, que sobraram na partilha da Eucaristia, e recolher e guardar aonde? No sacrário. Para quê? Para ser adorada, para ser venerada. Porque não é mais pão, não é mais vinho, mas é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que vendo tudo isso, a multidão, no versículo 14, vai dizer que, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Porque Jesus percebeu que a intenção deles aqui não era o alimento espiritual. E se você continuar lendo o capítulo 6 aí, a partir do versículo 16, você vai ver que Jesus depois é procurado por essa multidão e Jesus diz: vocês estão me procurando por conta do alimento que vocês comeram e ficaram satisfeitos. Mas esse alimento é um alimento que passa, que perece. Vocês deveriam ter me procurado pelo alimento que não passa, ou seja, a Santíssima Eucaristia. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de ter essa fome eucarística, ter esse desejo eucarístico de se alimentar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós pedimos com fé, o Senhor nos concederá essa graça, porque é exatamente o que o Senhor quer. Olhar para nós, vendo cada um de nós como ovelha sem pastor e nos alimentar. São Paulo vai dizer que Jesus ama a igreja, deu a vida por ela e a alimenta. E é isso que Jesus quer fazer. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.